Graça e paz, irmãos. Passando aqui para avisar, eu estou abrindo uma igreja. Uma igreja, uma denominação. O nome é Igreja da Obra Salvadora. Aqui na garagem da minha casa tem uma garagem na rua, um local comercial. Aproveitar para abrir essa igreja. Irmãos, já estou fazendo um curso de pastorado à distância. Comprar um diploma para poder conseguir fazer o pastorado, episcopado, ou ser um reverendo, ou qualquer coisa parecida. E outra, já estou anunciando que estará admitindo quem quiser trabalhar na igreja, bom salário, vaga para bispo, apóstolo, reverendo ou missionário. Já estamos junto aos órgãos federais colocando o nosso CNPJ, que já tem até o número, 171-7171-171. Já estamos junto aos órgãos municipais fazendo os devidos registros de alvará para obtermos a isenção dos impostos de IPTU. Como todos sabem, as igrejas e órgãos religiosos têm o desconto e a isenção aos impostos relativos a este órgão. Eles gozam desse direito constitucional. Nós vamos, é claro, aproveitar isso aí. Já vou de cara logo pregando e anunciando o que vai ser pregado. Lá em Malaquias 3:10. Diz assim, primeira parte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Entendeu, irmãos? Agora aqui que será depositado o dinheirinho, décimo, o dízimo das férias, o 13º, todos os dízimos. O dízimo é do bruto, seu salário bruto. Mas aí, por que eu estou falando isso aqui? Lá em Malaquias 3:8, diz assim: roubará, pois, o homem a Deus? Deus responde: sim, todavia me roubais. Eles perguntam: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Coadunando com o versículo lá em 1 Coríntios 6:10, diz assim: os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, para você não ser ladrão, não roubar a Deus, você tem que trazer o dízimo, portanto, para você conseguir a sua salvação. Está bem claro, está escrito aqui. Então, assim tem que ser entendido. Mas tem um lado bom disso tudo também. Lá no mesmo livro de Malaquias, agora, para quem trazer o dízimo direitinho, as suas ofertas, e não faltar os trabalhos da igreja, tem lá, Deus falando lá em Malaquias 3:10, a segunda parte: e provai-me nisto, diz eu, Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não vos derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Bem claro o modo de entender aqui, todos os versículos lidos, né, irmão? Só não poderemos prometer à nossa igreja a salvação eterna, porque a salvação eterna já é em outra denominação, outro local, porque a gente não pode fazer tudo também, né? Aqui a gente promete prosperidade financeira. Se você trouxer o seu dízimo e doar R$1.000, vamos orar para que você ganhe no final do ano um carro zero. Pelo menos é o que está dando a entender o que está escrito na palavra de Deus, né? Amados, eu contei aqui no meu bairro 63 igrejas, denominações, igrejas entre aspas, desse tipo aqui, ou não sei. Sei que o total foram 63, somente no meu bairro. Amados, se a oferta está grande, é porque tem muita procura, muita gente querendo ir nesses lugares. E eu não condeno o meu modo de ver somente os líderes dessas denominações. Por quê? Porque eles só vão lá exigir esse dinheirinho porque tem quem os procure. E tem até na nossa igreja aqui, que nós vamos montar até já o grupo de música, o ministério musical. A música que nós já estamos compondo aqui vai ser essa. É assim, exatamente, mais ou menos assim. Sou desafinado, mas eu presto atenção pelo menos na letra. É assim:
Quem tem 100, vem cá pra frente. Quem tem 10, vá lá pra trás. Aí alguém grita assim: e eu que não tenho nada? Aí o ministério entra: você que não tem nada, show Satanás. Essa musiquinha que vai ser cantada na hora de rodar a sacolinha. Ai, irmãos, falando sério agora, brincadeiras à parte, eu fui convidado por uma dessas denominações tais da teologia da prosperidade. Eu fui assim, é claro, com um olhar crítico, saber como funciona de perto, olhar de perto. Pasmem, irmãos, na hora da mensagem, eu contei os minutos, 45 longos minutos que o pastor, entre aspas, aquele líder que pregou lá sobre o Velho Testamento, a caminhada do povo do Egito, e dizendo que aquelas bênçãos viriam para cá, para quem tivesse fé. Mas, irmãos, 45 longos minutos eu não escutei falar o nome do nosso Salvador nem uma única vez, nem seja o tal nome, nem na oração. Quando ele terminou e orou, esse líder, entre aspas, orou e não teve a pachorra de ligar a oração a Deus, ao único intermediador que é Jesus Cristo. Eu saí de lá revoltadíssimo. Não usou nem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, irmãos, eu costumo pregar para um amigo aqui, um vizinho meu. Ele é espiritualista, segue esses livros, essas ideias de autoajuda, onde você é bom, você é perfeito, você tem um karma a ser aprimorado, ou seja, jogando a glória ao homem, dizendo que ele não é tão ruim assim. Aí ele uma vez eu falei para ele: como que você ora? Ele chegou, começou a orar assim, mentalizando Deus e somente Deus. Não tocou em Cristo, não falou em Cristo, não crê que Cristo existe, pelo menos da forma que a Bíblia diz. Ele diz que Cristo Jesus foi um ser evoluído. Aí eu disse a ele: ô fulano, se você orar com fé, com flagelo, pode ser ajoelhado no caroço de milho, se chicoteando, com a mente, com fé, sem Cristo, a tua oração não vai sair do couro cabeludo. Mas se você orar em voz alta, com fé, sem Cristo, da mesma forma não vai passar do teto da tua casa. Porque Cristo não disse: eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, então eu saí revoltado desta denominação e foi decepcionante como que as pessoas rejeitam o verdadeiro e puro evangelho, puro e cristalino, que é oferecido na palavra de Deus. Aí para essas igrejas eu vou lá em Apocalipse 3, assim porque és morno e não és frio, nem quente, eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus falando. E versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí o amor de Deus a essas pessoas, oferecendo a oportunidade de arrepender-se e ter o perdão em Cristo. Ainda está aberta essa oportunidade. E o versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muitos acham que esse versículo aqui é para o mundo, são para as pessoas que não procuram Deus. Mas esse versículo são exatamente para essas igrejas que rejeitam a verdadeira oferta de salvação, a verdadeira bênção, que são as celestiais, lá em Efésios 1, as bênçãos para a igreja da atual dispensação. E ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. São essas bênçãos que eu quero para mim. Então, continuando aqui, irmão, eu costumo dizer, uma coisa que eu lembrei aqui, eu estava pensando outro dia,
As pessoas às vezes como me abordam, uma maneira de cumprimentar-se é assim: e aí, tudo bom? Eu, tudo bem, tá com saúde, tá bem, né? Tá com saúde, o resto a gente corre atrás. Eu parei para pensar, tá com saúde? Saúde? Nós vamos morrer amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui uma década, 2, 3, nós vamos morrer. Por que tá com saúde? Tá bom. Tá com saúde, tá bom? Tá com Cristo, é que tá bom. Uma cura, uma comida, uma bebida, uma vacina, remédio, na verdade não está resolvendo o seu problema, está adiando a sua morte. Dizem que só para a morte que não há solução. Para a morte há a solução, é Cristo Jesus. Tem uma frase muito famosa do nosso saudoso Billy Graham, que morreu, faleceu, passou dessa para melhor. Em 2018, ele dizia assim: um dia dirão que eu estarei morto, não acreditem, estarei mais vivo que nunca, só mudarei de endereço ao lado do meu Senhor Jesus Cristo. Esse é o pensamento de hoje, para a gente pensar. Irmão, desculpem as brincadeiras aqui, de denominações aí, mas às vezes é preciso ser dito dessa forma, com uma certa ironia, para que abra os olhos das pessoas que pensam que o Evangelho é uma brincadeira, que a palavra de Deus é uma zoação, é uma fonte de renda. É muito pesado. Então, para continuar, lá em Tessalonicenses 4,16, diz assim, o apóstolo Paulo falando: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Irmãos, estamos na dispensação da graça, após Atos 2, vai até Apocalipse 3. A Bíblia deve ser estudada, meus irmãos, com muita sabedoria, com muito bom senso. E quando a gente lê partes de épocas, partes que são épicas, nós devemos entender com muito bom senso, sabedoria, o que está dizendo, em que época, porque foi, qual o objetivo. Então, se você quiser ver a Bíblia como um manual de como seguir, como viver, você tem que ver, analisar qual dispensação nós estamos, para saber qual manual de regra de vida e prática devemos seguir. Hoje nós estamos na dispensação da graça, essa se encontra em Atos 2, após a criação da igreja, até Apocalipse. Nós estamos vivendo esse período. Ali tem sim um manual como seguir. Mas ir lá, por exemplo, até a época da lei, Moisés, era a salvação pela fé em Deus. Da lei, a salvação é também pela fé, mas foi mostrada a lei para mostrar ao povo que eles eram incapazes, para eles entenderem que viria um Salvador. Nos evangelhos, Salvador veio. Ali, Jesus cumprindo a lei, mostrando aos judeus como se seguia a lei. E tinha duas formas de recepção. Jesus, recepcionava as pessoas de duas formas. Uma, se a pessoa viesse com arrogância, mostrando que era capaz de seguir a lei, Jesus não podia fazer nada por ele. Ele não reconhecia ser incapaz e imerecedor. Embora imerecedor, ele não se sentia necessitado de um Salvador. Então Jesus não podia fazer nada por essa pessoa. Mandava ele de volta para a lei. Então vai e siga a lei, já que você se sente o tal. Mas como ninguém seguiu a lei, todos pecaram, o que acontecia quando essa pessoa voltava para a lei? Em outras palavras, Jesus dizia: vai, enfoca-se na lei, morra na lei, e talvez um dia você vai reconhecer que você precisa de um Salvador. Era ele próprio, a verdade estava ali diante dos judeus, e eles não o reconheceram. Aí vem ali o evangelho de João, após os evangelhos que é Mateus, Marcos e Lucas, que é a vida de Cristo, Cristo mostrando como era que
seguir a lei como deveria ser seguida a lei, vem o Evangelho de João. Ali já havia Cristo mostrando claramente uma ruptura do Antigo Novo Testamento, que é os Evangelhos, Cristo mostrando o seguimento da lei aos judeus, para o pré-anúncio da igreja que viria em Atos 2. Então ali o Evangelho do Reino era pregado em Mateus, Lucas e João. Arrependei-vos, que é chegado o reino. Esse era o Evangelho pregado por Cristo ali. Porque os judeus tinham muito que se arrepender no legalismo, desviando da palavra da verdade. Em João, todo mundo começa a estranhar que Jesus, até os próprios discípulos, por exemplo, naquela hora que estava a mãe de sangue de Cristo, os irmãos de sangue, filhos da mesma mãe de Cristo, vieram ter com Cristo e anunciaram aos discípulos. Falaram: Senhor, estão aí fora tua mãe e seus irmãos. Aí Jesus, no Evangelho de João, já começa a mostrar ali: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, aqueles que aceitarem a Cristo, o verdadeiro Evangelho da graça. Então, ali Jesus já começava a mostrar que o que importava é o parentesco pela fé, não parentesco de sangue. Hoje, eu e todos os irmãos em Cristo da igreja somos irmãos não do mesmo pai, da mesma mãe, mas pela fé em Cristo Jesus. É através dessa fé que nós possamos pertencer ao povo escolhido, pertencer à videira. Então, após Atos 2, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho do Reino, João, o pré-anúncio da igreja que viria em Atos 2 para frente, o Evangelho muda. Lá em Atos 16, 31, está um verdadeiro exemplo do Evangelho agora, da nossa atual dispensação, que é da graça. Atos 16, 31 diz assim: agora é assim que é pregado atualmente: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E mais à frente, lá no versículo 37, diz assim: e todos os que creram da casa de Paulo e Silas, que receberam esse dizer de Cristo, toda a sua família vieram a crer e foram salvos, toda a sua família. Portanto, crer no Senhor Jesus e ser salvo tu e tua casa, irmãos, não significa que se você crer, teu pai, teu irmão, tua mãe, sua tia, seu avô, sua avó vai ser salvo também. Não. Então, a tua casa será salva se eles crerem também. É muito abrangente esse Evangelho. Então, irmãos, portanto, quando lermos outras partes da palavra de Deus, fora a nova dispensação de Atos 2 até Apocalipse 3, temos que ler e entender com muita sabedoria, muito bom senso, entender para quem foi, que época foi, qual o objetivo, e retirarmos daquilo ali efeitos morais. Efeitos morais tem muitos a serem retirados para a aprendizagem, como o Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, que tem dizeres ali só judaicos, e tem coisas a ser retiradas também para a nova dispensação, que é a igreja. Temos que ver e analisar qual coisa foi dita que só serve para o judeu e qual pode ser tirada para a igreja com proveito moral. Então, ainda falando dos dízimos, já que o assunto foi dízimo lá na criação da minha igreja fictícia, muitos clérigos, que eu acho que lá no inferno vai ter um lugarzinho separadinho só para esses, usam esses termos lá do Evangelho do Reino, que era somente para os judeus, para colocar aqui, para atrair pessoas, para arrancar o dinheirinho. Eu digo, cuidado com o seu bolso quando vocês forem nessas denominações. Deixe seu dinheirinho em casa, para você não ser praticamente assaltado nessas igrejas, com efeitos psicológicos. Então, Lucas 16,15 diz assim: disse Jesus aos fariseus: vós sois os que justificam a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Agora vamos àquele capítulo de Mateus 23, que fala
dos dízimos, mas somente era para ser usado lá na lei de quem queria seguir a lei, achava que tinha capacidade, desprezando o Salvador Jesus Cristo, que era onde estava a verdade e a salvação. Então, no contexto lá, não vou ler todos os versículos para não ficar cansativo, mas alguns aqui eu escolhi para a gente ler, para a gente entender depois o verdadeiro fundamento e a intenção de Jesus Cristo nesse pedaço da Bíblia aqui. Mateus 23, o versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Agora o 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para o justificar. Fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Agora 27. É o tal que os clérigos usam para poder justificar o dízimo de hoje. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia. Irmãos, aqui durante todo o contexto, Jesus chamando a atenção daquele judeu que queria escolher um mandamento que melhor lhe aprouve seguir, e baseado nesse versículo, ele querendo aparecer, e Jesus falava, fazeis, agora o 23, de 3 a 5, conclui e coaduna para a gente entender que realmente Jesus estava fazendo nessas repreensões aqui. Mateus 23, de 3 a 5. Fazei e guardai pois tudo quanto eles, os fariseus, vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados de carregar, porém eles não os carregam nem com o dedo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, e alongam suas orações e as suas franjas. Irmãos, aqui o entendimento é simples para quem lê um contexto, para quem tem um bom senso de entender. Isso aqui é Jesus chamando a atenção para daquelas pessoas, aqueles judeus que não se reconheciam serem capazes de seguir a lei, e na hipocrisia, quando seguia um deles, queriam aparecer nas sinagogas, fazendo longas orações para se aparecerem na hipocrisia, na sua prepotência, não tendo a humildade a qual é exigida para que Cristo os abracem. Tinha dois tipos de recepção em Cristo naquela época. Quem se sentia arrogante, capaz de seguir a lei, Jesus o repreendia e mandava-os embora. Já aqueles que vinham de cabeça baixa, reconhecendo ser incapazes de seguir a lei, reconhecendo ser imerecedor, esse Jesus abraçava, perdoava, curava e salvava. Irmãos, que a graça e paz esteja com vocês, que o Espírito Santo termine o entendimento que eu não consegui, que eu não tive capacidade de passar. Você já aceitou esse Jesus que nós estamos falando? É dele, tudo é por ele, para ele e para a glória dele. Ao homem não lhe sobra glória nenhuma. Gente, foi um prazer falar desta maravilha que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos vós. Em nome de Jesus. Amém.